E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje eu trago para vocês mais algumas dicas da Sebrasp, gente. Questões da Sebrasp. Vamos analisar os conteúdos aí, como é que eles são cobrados nas questões. 3 questõezinhas, especial para quem está se preparando para a PRF. Boa sorte aí na prova, a gente vai dar certo, acreditem. Façam com calma, façam o que vocês estudaram que dá certo. Pessoal da PF também, DPEM, para todas as provas da Sebrasp, né, gente? Então, 3 questõezinhas, uma envolvendo colocação pronominal, outra envolvendo uso dos pronomes pessoais e outra envolvendo o sentido, a relação de ideias que trazem as conjunções, beleza, gente? Então, na questão 1, seria mantida a correção gramatical caso a partícula se, pois elas se encontram, então se está aqui, ó, se encontra em posição de maior vulnerabilidade linguística. Fosse deslocada, então, se a partícula se, o pronome se, fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal encontram, da seguinte forma: encontram-se. Aí o seguinte, gente, aqui ocorreu próclise. O se está antes do verbo. Aí o seguinte, se nós pegarmos vários livros para ler, fica uma dúvida aí, existe uma divergência, se os pronomes pessoais, aqui tem pronome pessoal elas, se os pronomes pessoais são atrativos ou não. Aí o seguinte, nós temos que ver questões da banca, então, das diversas bancas, cada banca que eu for fazer uma prova, eu tenho que ver como é que ela cobra esse tipo de assunto aí, esse detalhe em relação à colocação pronominal. Para a Sebrasp, para a maioria das bancas, gente, para a maioria também dos gramáticos, os pronomes pessoais facultam o uso da próclise ou da ênclise. Significa que, quando aparece um pronome pessoal antes do verbo, o uso do pronome é facultativo, pode ser usado antes ou depois do verbo. Então, se a partícula C fosse deslocada para após a forma verbal encontro, então em vez de elas encontram, ficasse elas encontram-se, está correto. Pode ser usado. Então, se aparecer alguma questãozinha dessas na Sebrasp, na prova de vocês, podem marcar aqui, pode. Quando tem um pronome pessoal e o outro pronome pode ser usado antes ou depois do verbo. Pode ocorrer a próclise ou a ênclise. Sem mistério, gente. Então, a questão 1, a afirmação está correta. Vamos colocar o certo aqui, né, do ladinho. Questão 2. Então, só vamos anotar aqui os pronomes pessoais, antes do verbo, né, facultam o uso do pronome. Ou seja, pode ser usada a próclise ou ênclise. Então, vamos deixar aqui para ficar completinho e vocês poderem anotar aí, né, gente? Então, pronomes pessoais facultam o uso do pronome, próclise ou ênclise, ou seja, facultam o uso do pronome antes ou após o verbo, beleza? Vamos para a questão 2. Na frase, o arrastar na sombra denunciava-lhe prestígio negativo. A substituição, faltaram as aspas aqui, né, para fechar. A substituição do pronome oblíquo lhe por a ela prejudicaria a correção gramatical do texto. Aí o seguinte, gente, mais um caso aqui dos pronomes pessoais. Pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito, gente. Exercem a função de sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O você também, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Exerce função de sujeito. Pronomes pessoais oblíquos exercem a função de complemento. Exercem a função de complemento. Quais complementos? Os complementos verbais, principalmente. Até existem algumas frases em que o pronome pessoal oblíquo exerce a função ali de complemento nominal, mas, por regra, objeto direto ou objeto indireto, os complementos verbais. Então, pronomes pessoais retos exercem função de sujeito, pronomes pessoais oblíquos exercem a função de complementos. Aqui, denunciava-lhe prestígio negativo. Denunciava o quê? Prestígio a quem? A ele ou a ela? A ela, no caso.
o lhe sempre exerce a função de objeto indireto. A função do pronome lhe é objeto indireto. É o único pronome que sempre carrega uma preposição. Como é um objeto indireto, não poderia ser substituído por ela, porque ela é pronome pessoal reto, do caso reto. Então, prejudicaria a correção gramatical do texto. A afirmação está correta novamente, gente. Então, não poderia substituir lhe por ela nem por ele, porque ele e ela são retos, exerce a função de sujeito. Raras algumas exceções em que em algumas frases será necessário utilizar os pronomes pessoais retos como complementos. Mas, por regra, eles exercem a função de sujeito. Fechou, gente? Então, ler por ela prejudicaria a correção gramatical do texto. Afirmação correta. Sem mistério, sem dúvidas. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que a gente conversa, gente. Questão 3. Antes da questão 3, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Garanto muito tipo de vídeo para vocês, gente. Uma preparação completa. Dicas para Sebrasp. Questões comentadas de diversas outras bancas, aulas do curso gratuito, mapa mental. Tem muita coisa, te inscreve. Não perde nada, beleza? Então, vamos para a questão 3. O trecho. Tanto uma posição absoluta como uma incompreensão radical exprime uma relação de proporcionalidade entre uma posição absoluta e uma incompreensão radical. Então, a banca colocou na afirmação que existe uma relação de proporção entre uma posição absoluta e uma incompreensão radical. Aí, olhem só, nós temos aqui o tanto uma como a outra. Tanto uma como a outra, essa relação aqui do tanto com o como, ela vai indicar comparação, gente. Está comparando uma coisa com a outra. Então não é proporcionalidade. Tanto como, tanto quanto, tão quão, essas expressões indicam comparação. Portanto, a afirmação da questão 3 está errada. O trecho não indica, esse trecho não exprime uma relação de proporcionalidade, sim de comparação. Então, a afirmação 3, errada. Sem mistério, gente, sem dúvidas. Qualquer coisa, coloque nos comentários. Questão 1 certa, o C após o pronome após um pronome pessoal reto pode ser usado antes ou depois do verbo. Na 2, o lhe substituído por a ela prejudica a correção do texto, porque os pronomes oblíquos é que exercem a função de complementos, os pronomes retos exercem a função de sujeito, e na 3 o tanto como não indica proporcionalidade, por isso está errado, ele indica comparação. Vou sair da frente aqui, gente, para vocês copiarem as observações ali embaixo, pode tirar um print, né? Interessante, mas eu só acho sempre interessante copiar no caderno, mas o print também serve para copiar depois aí, beleza, gente? Antes de sair, já está inscrito? Ainda não? Então te inscreve no canal, ativa o sininho, como eu disse para vocês, tem muito tipo de vídeo, garanto uma preparação completa de português para vocês. Te inscreve, não perde nada, beleza, gente? Foco, fé, persistência, acreditem, façam tranquilos a prova, que essa vaga vem esse ano, gente. Não diminua o ritmo de estudos. Quem vai fazer a prova domingo, beleza, vai lá. Não deixe de estudar essas últimas horinhas aí, dá uma olhada no conteúdo, faz umas pequenas revisões, beleza, gente? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.